Eu tenho feito alguns vídeos sobre o uso do véu. E você pode ter a impressão que isso é um assunto importante para mim, sabe? Discutir o assunto do véu. Mas isso, para mim, na minha opinião, isso é irrelevante. Usar ou não usar o véu não torna uma comunidade cristã melhor do que outra. Uma mulher que use o véu, de maneira nenhuma, ela tem uma qualificação espiritual melhor do que outra irmã cristã que ora e não usa o véu, que participa dos cultos sem usar o véu. Aliás, o fundamento, a base da nossa fé, é primeiramente o ensinamento de Jesus Cristo. E, em segundo lugar, o ensinamento dos apóstolos, que desenvolveram as doutrinas fundamentadas no ensino de Jesus Cristo. Então, como pode uma igreja cristã entender que se a mulher orar a Deus sem usar o véu, Deus nem vai ouvir a sua oração? Se de fato fosse desta maneira, Jesus teria deixado isso muito claro. Mas ele não fala nada a respeito disso. Veja qual é o ensinamento a respeito da oração. Por exemplo, ele diz lá: e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Se fosse mesmo fundamental a mulher ter a cabeça coberta para orar a Deus, ele teria escrito, dado o seu recado de outra maneira. Ele teria dito: e tudo quanto pedirdes ao Pai, e vós, mulheres com a cabeça coberta, pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Não falou nada disso. Então isso aí é tradição. É tradição. Eu tenho feito esses vídeos porque a congregação usa estas coisas, o véu, o dízimo, o salário do pastor, o ósculo santo, como armas de guerra. Mas a única arma de guerra que deve ter uma igreja cristã é a pregação do Evangelho. Não é a pregação de usos e costumes. Entendeu? Então, eu nem dou atenção para estas pessoas que ficam pregando o véu, sabe? Somente em algumas oportunidades que eu me manifesto para dizer que isso não é uma doutrina. É importante até estas minhas manifestações? Sim. Por quê? Porque as pessoas vão entendendo que estas pregações são erradas. No caso da congregação, principalmente porque abandonar as verdadeiras doutrinas que são doutrinas fundamentais, bem alicerçadas nas Escrituras Sagradas, perverteram essas doutrinas e estão apresentando ao nosso povo doutrinas que são usos e costumes, que não são doutrinas. Entenda, então, o que é uma doutrina bíblica, uma doutrina fundamental das Escrituras. As doutrinas bíblicas, as doutrinas fundamentais das Escrituras, elas não mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura, com o país onde o Evangelho é levado. A doutrina permanece para todos os tempos e para todas as épocas. Já usos e costumes, eles mudam com o lugar, com a cultura, com o tempo, com a época, com a nação aonde a gente queira levar o Evangelho. Queira não, está mandado, está ordenado de uma maneira imperativa pelo Senhor Jesus levarmos o Evangelho a toda criatura e a todas as nações. Já usos e costumes, se você faz de usos e costumes doutrinas, esses usos e costumes podem tornar-se impedimento para a disseminação do Evangelho.
Então, o véu não é uma doutrina. Paulo mesmo, ele diz, ele elogia os crentes da cidade de Corinto por guardarem os preceitos. Ele não fala por guardarem as doutrinas. Ele fala em preceitos. Então, uma igreja pode ter o uso do véu, o ósculo santo e outros usos e costumes como preceito, como mandamento, como orientação, como ordenança. Põe o título que quiser. Mas não faça disso uma doutrina, porque doutrina não muda. Já usos e costumes, se você quer entrar numa nação levando o Evangelho, se você tem doutrinas contrárias aos usos e costumes daquela nação, daquele povo, você vai ter sérias dificuldades, seríssimas dificuldades. Foi o caso da congregação lá em Jerusalém. Enfrentou seríssimas dificuldades e saiu de lá por quê? Por causa da doutrina do chapéu. Não é por causa da doutrina do véu, mas é por causa da doutrina do chapéu. Que nós temos, além da doutrina do véu, nós temos também a doutrina do chapéu. Veja outra coisa, ósculo santo. Nós temos como doutrina o ósculo santo, mas o ósculo santo, o ósculo oscular, não é uma doutrina, é usos e costumes. Você pode ter como preceito, como ordenança, como mandamento, como prática. Põe o título que você quiser, mas não faça disso uma doutrina. Por quê? Porque dificulta o Evangelho. Por exemplo, vou falar da nossa cultura aqui brasileira, tá? No Nordeste do país. Se você quer entender muito do que há na cultura do nordestino, do povo do norte do nosso país, assista, por exemplo, aí a novela Gabriela aí, que está rodando agora na Rede Globo. Então você vai ver a cultura do nordestino no começo do século passado, mas que ainda é viva, é patente e latente na alma do sertanejo, do nordestino. Então, ósculo santo, para começar, é um caso sério. Por quê? Se é santo, deveria ser dado a homens e mulheres. No entanto, nós saudamos os homens, saúdam os homens com o ósculo, e as mulheres saúdam as mulheres. Por quê? Por causa da malícia. Então, se tem malícia, já não é santo. Entenda. A igreja da obra da restauração, eles também usam o ósculo. Só que eles não osculam as pessoas, eles não beijam as pessoas na face. É nas costas das mãos. Por quê? Porque por causa da malícia. Então eles entenderam que essa saudação, como a congregação também entende, e não saúda com ósculo as pessoas quando se encontram nas ruas. Por quê? Por causa da malícia. Pode ser interpretada como homossexualismo. Então, essas coisas nós não devemos fazer doutrinas, porque elas impedem a disseminação do Evangelho. A congregação não pode estabelecer lá em Israel por causa da doutrina do chapéu. E cresce muito pouco, mas muito pouco mesmo, no norte e no nordeste do país, por causa do ósculo que nós chamamos santo. Porque o nordestino não aceita isso. Então entenda o que é doutrina. Doutrina não muda. Então veja, o que acontece com a nossa igreja é que as doutrinas fundamentais da Bíblia estão sendo substituídas por usos e costumes. Esses usos e costumes estão sendo feitos como doutrinas. É importante isso? É importante, lógico. Pois a tarefa principal da igreja, fundamental da igreja, é disseminar o Evangelho. Ora, a congregação não dá muita importância para essa ordem,
esse mandamento do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para eles, isso não tem o menor sentido. Eles dizem lá, alguns lá dizem entre si, que pregar o evangelho para a criatura é dar pérolas a porcos. Então, eles não têm essa preocupação. Mas a igreja que realmente quer levar o evangelho avante, alcançar as almas perdidas, não pode fazer doutrinas de usos e costumes, porque não vai conseguir, não vai dar certo. Eu vou mostrar isso lá para frente, mostrando a vocês o que aconteceu com a congregação lá em Israel. Por exemplo, a nossa doutrina diz que as Escrituras Sagradas são a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Está lá no final do nosso cenário, é o primeiro ponto de doutrina. Nós temos 12 pontos de doutrina, e este é o primeiro ponto de doutrina. Já perverteram. Desde 1950, eles vêm dizendo que a palavra de Deus está na boca deles, entendeu? E perverteram o ponto de doutrina. Em 1995, eles fizeram uma alteração estatutária que a maioria da Irmandade não conhece, mas alteraram. Está lá no estatuto, na relação dos 12 pontos de doutrina, que nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como contendo, entre aspas, eu quero colocar, como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Com esta palavra, contendo, ora, você deve entender, entre ser e conter, há um oceano de diferença. Há um oceano de diferença. Então, se a Bíblia apenas contém a inspiração divina, isso quer dizer que tem partes nas Escrituras que não contêm inspiração divina, que é do homem, que é da imaginação humana. Bom, se é assim, então a Bíblia também já não serve como regra de fé e prática. O que quer dizer regra de fé? Regra de fé é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que nós devemos acreditar. Ora, se tem partes na Bíblia que apenas contém a inspiração divina, outras partes não contêm inspiração divina, você não pode acreditar nela, porque pode ser que alguma coisa não tenha inspiração de Deus, seja do homem. A nossa doutrina diz também o seguinte, que ela é a nossa única e perfeita guia de prática. O que quer dizer guia de prática? Aquilo que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer. Ora, então, já não serve mais, porque pode ser que aquilo que você leu lá na Bíblia e você está praticando porque você viu escrito na Bíblia, seja da cabeça do homem, não tem inspiração divina. Entendeu? É, meu filho. Então, essa é a nossa situação. A Bíblia foi relegada a segundo plano, tá? E ela a Bíblia está sendo usada para dar fundamentação às bobagens que eles estão dizendo. Entendeu? Porque se você usar versos isolados da Bíblia, você pode dar fundamentação até ao suicídio. Você pode dar fundamentação até a um suicídio. E dizer por aí que se suicidar é uma coisa da vontade de Deus, que está certo e tal. Por quê? Bom, na última ceia, Jesus disse para Judas, o que tens de fazer, faze-o depressa. E ele foi e se suicidou. Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com a Escritura e respeitá-la. Saber ler e saber interpretar o que a Bíblia diz. Bom, então, está aí, esta é uma perversão das nossas doutrinas. A Bíblia como a infalível palavra de Deus. Na cabeça dos nossos ministros, a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia é confusa. Por quê? Porque eles
Eles não examinam as Escrituras, não procuram aprender, não procuram a harmonia que a Bíblia tem, um verso se harmonizando com o outro e formando as doutrinas. Não se interessa. É proibido o estudo da Bíblia. Não estudam a Bíblia. Tá? Mandam ler somente. Aí cada um pensa o que quer. E aí vão aparecendo as idiotices. Eu estou dizendo estas coisas na esperança de que esta moçada aí, essa meninada aí que está vindo agora, e com a liberdade da internet, pode examinar, pode ver, entendeu? Que vão ser a igreja de amanhã. Esses que estão vendo esse vídeo, estão lendo as coisas estão vendo e ouvindo as coisas que eu estou dizendo, estão lendo as coisas que eu escrevo, vão ser a igreja de amanhã. E eu tenho esperança que a congregação mude. Porque esses velhos que estão aí, envolvidos com homossexualismo, maçonaria, ignorantes das coisas de Deus, incrédulos, muitos incrédulos, sabe? Crê na cabeça deles das bobagens que eles desenvolveram, aprenderam e desenvolveram ao longo dos anos. Mas não creem no que a Bíblia diz. A esperança, eles vão morrer e serão substituídos por outras pessoas. Então eu tenho no meu coração a esperança de que este quadro mude, essas coisas fiquem diferentes. Porque é um absurdo. Veja, um ancião disse para mim, um ancião, rapaz, longos anos de ministério, disse para mim: irmão Jair, eu sei por que os irmãos alteraram o primeiro ponto de doutrina. Falei: então disse para mim, eu quero saber. Irmão Jair, você acha que a Bíblia é toda inspirada por Deus, irmão Jair? Você acha que Deus ia inspirar o diabo dizer a Jesus no deserto? O diabo disse a Jesus: tudo isso será teu se prostrado me adorares. O diabo fez passar diante dos olhos de Jesus os reinos do mundo e disse a Jesus: tudo isso será teu se prostrado me adorares. E o ancião estava me dizendo: eu sei por que os irmãos alteraram o ponto de doutrina. Você acha, irmão Jair, que Deus ia inspirar o diabo a dizer estas palavras para Jesus? Olha, eu disse para ele: meu querido, o que é isso? O diabo é falastrão, meu filho. Ele falou isso para Jesus e deve ter falado muito mais, mas muito mais mesmo, entendeu? Deus inspirou, sabe o que, filho? Ele inspirou São Mateus registrar isso no Evangelho de São Mateus, tá? No Evangelho da sua autoria, para o nosso conhecimento, para a nossa informação. Deus não inspirou o diabo a dizer absolutamente nada. O diabo deve ter dito isso e deve ter dito muito mais, porque é falastrão. Deus inspirou o registro do episódio. Entendeu? Deus inspirou as Escrituras, inspirou o registro das Escrituras, não as falas da pessoa. Teve um outro aí, é a igreja de amanhã. É a igreja de amanhã. Eu não sei se ele vai ser um ancião, um cooperador, um diácono, talvez não seja nada, talvez até se desvie da igreja. Mas é gente como essa aí que está... veja o que ele me disse em 2007. Irmãos, Jair, e os falsos profetas com as suas falsas profecias foram inspirados por Deus? Na oportunidade, eu disse a ele, olha, filho, é o seguinte, os falsos profetas fizeram falsas profecias, mas não fizeram isso com a inspiração divina. Deus inspirou os profetas de Deus, Isaías, Jeremias, a registrar estas coisas para o nosso conhecimento. Mas Deus não inspira falsos profetas a dizer falsas profecias. Então, eu tenho esperança que essas pessoas aprendam o que significa a inspiração das Escrituras. Agora eu pergunto para você, um ministério que não sabe nem o que é a inspiração das Escrituras, como
não pode fazer a alteração do primeiro ponto de doutrina acrescentando a palavra contendo. Tem procedência, tem autoridade esses camaradas para adulterarem o primeiro ponto da nossa doutrina? Os 12 pontos de doutrina foram definidos como tal, em 1927, na primeira convenção da Congregação Cristã do Brasil. Né? Estava lá o irmão Franciscão, Max Tozeto, Michele, os primitivos irmãos da congregação que definiram esses 12 pontos de doutrina. Agora, esses camaradas que estão aí estão adulterando as doutrinas nossas. Não é a única, não, o primeiro ponto de doutrina, não. Há outros, eu vou falar. Tá? Perverter o primeiro ponto de doutrina. O que eu acho interessante é o seguinte, que eles vão ainda lá no cemitério onde está sepultado o irmão Franciscão, a irmã Rosina, e vão lá depositar flores. Estão fazendo tudo errado. Ensinando a igreja, pervertendo as doutrinas e desviando a igreja da palavra de Deus. Bom, essa é a única doutrina que eles perverteram? Não. A doutrina de Jesus Cristo. O segundo ponto de doutrina diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ora, Deus não se cria. É impossível criar Deus. Se é possível criar Deus, nós entramos numa grande dificuldade. Quem será o Deus verdadeiro? Começa a surgir essa pergunta. É lógico. Se Jesus Cristo foi criado por Deus, e é Deus também, o Deus que nós adoramos deve ter sido criado. Então ele não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o pai dele, que seria o avô. Não, mas esse avô também tem um bisavô, um tataravô. Então não temos uma família de Deus. Veja aí o rumo que essas coisas tomam. Então Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, sabe? Antes da encarnação não existia Deus Filho. É filho por causa dessa relação. Porque ele foi gerado dentro do ventre de Maria. Por isso é filho. Mas é o próprio Deus que veio ao mundo para prover para nós a nossa salvação. Então, a nossa doutrina diz que Jesus Cristo é um verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bom, mas por que eu estou falando isso? Que é impossível criar Deus. Porque há ministros em nosso meio que acreditam que Jesus Cristo foi criado por Deus. Então veja, isso aí está fora da nossa doutrina. A nossa doutrina não é essa. Tá? As nossas verdadeiras doutrinas estão sendo substituídas por usos e costumes que não são doutrinas. Então, eu estou tratando agora da doutrina da Trindade. Tem ministro que não crê na doutrina da Trindade. Tá? Então, se você crê que Jesus Cristo foi criado por Deus, meu amigo, você está no lugar errado. Congregação não é o seu lugar. Vai procurar sua turma. Vai para o meio das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová acreditam que Jesus Cristo foi criado por Deus. Entendeu? E fica uma coisa confusa, como se fosse um Deus menor, sabe? Lá no primeiro verso de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, na Bíblia dele diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um Deus. Então, com isso, eles estão dizendo que existe um Deus grande, todo-poderoso, e um Deus menor. Isso está fora do ensino do que a Bíblia mostra. Então, você, ministro, que acredita
que Jesus Cristo foi criado por Deus, vai procurar sua turma. Ficando na congregação, você é um impostor. Tá? Você é um impostor porque não se harmoniza com a doutrina da igreja. Ou você se arrepende, tá? Se converte, ou vai procurar sua turma. Entendeu? Porque ficando aqui na congregação, você é um impostor. Entendeu? E a palavra de Deus diz assim que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você está aí numa grande enganação, estão enganando você, e você, por sua vez, enganando as pessoas. Dá o fora, filho. Dá o fora. Entendeu? A nossa doutrina é a doutrina da Trindade. Tá? Está lá o primeiro ponto de doutrina. Bom, vamos avante. É impossível também promover um homem a Deus. Entendeu? Isso é impossível também. Tá? E é o que a congregação hoje está pregando. Tá certo? Na lista secreta de 1969 e na de 2004, está escrito lá que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Então ele foi promovido a Senhor e Cristo depois da ressurreição. É isso que está lá na lista secreta, é isso que a liderança está acreditando. Ora, mas este Senhor que você lê lá no livro de Atos, capítulo 2, quando Pedro fala que Deus, a este Cristo Jesus que vós crucificaste, esse Deus fez Senhor e Cristo. Essa palavra Senhor refere-se a Yahvé lá do Velho Testamento. É o Kyrios no grego. A palavra Senhor no grego é Kyrios. Tá? E ela é usada no Novo Testamento referente à pessoa de Jesus. Tá? Os judeus entendem isto como sendo o Yahvé lá do Velho Testamento. Prova disso é que na Septuaginta, quando Ptolomeu decidiu ter na biblioteca de Alexandria uma Bíblia traduzida para o grego, tá? Na biblioteca de Alexandria, uma Bíblia traduzida para o grego, porque só existia no hebraico, ele convocou 70 sacerdotes judeus eruditos para fazer a versão da Bíblia hebraica para a língua grega. E todas as vezes que eles encontraram a palavra, a referência a respeito de Yahvé lá do Velho Testamento, eles traduziram como Kyrios. A mesma palavra usada no Novo Testamento para referir-se à pessoa do Senhor Jesus. Então, é impossível promover um homem a Deus. Né? Compreende? Bom, se você crê dessa maneira, crê como o ministério está aí, tem esse ensinamento embutido na lista secreta e você acredita nesses homens aí, você também é um impostor. Não são estas as doutrinas da igreja. Jesus Cristo é Deus encarnado. É Deus, é o Verbo encarnado. Admitir que ele foi promovido a Deus é tornar um charlatão, um embusteiro, enganador, porque durante todo o seu ministério ele apresentou-se como um Senhor e Cristo. As profecias mostram isso. Isaías diz lá na profecia: uma criança nos nasceu e um filho se nos deu. O seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é? Veja lá, está escrito, essa criança é o Deus forte. Essa criança é o Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? É Jesus Cristo, é o Verbo. João, lá no capítulo 1, verso 13, diz assim: que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Entendeu?
Isaías diz também: isto vos será por sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Jesus não foi promovido a Senhor e Cristo. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, meu amigo, se você acredita, como estão ensinando os ministros aí nas listas secretas de ensinamento, que Jesus Cristo foi promovido, né? Foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição, você também é outro impostor. O seu lugar não é a congregação. Dá fora, cara. Vai buscar a sua turma. Quer uma sugestão? Vai lá para o meio dos mormons. Para o meio dos mormons, lá você vai estar de acordo, em harmonia com a doutrina deles. Entendeu? Porque veja o que acreditam os mormons. Os mormons acreditam que Deus foi um homem igual a você, igual a mim. E que hoje é Deus. Habita num planeta chamado Colobe, fecundando lá umas mulheres, com várias mulheres, fecundando essas mulheres, gerando filhos que vão assumir o sacerdócio levítico aqui na terra. Entendeu? E que você também um dia vai ser igual a Deus. E vai ter um planeta, vai estar lá com as suas mulheres, entendeu? É mais ou menos o que você está acreditando. Vai lá para o meio deles, porque na congregação você é um impostor, você é um falso. Entendeu? E a palavra de Deus tem uma condenação para homens que levam uma vida espiritual sem harmonia com a doutrina da igreja. Tá? Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Entendeu? É a sua situação. Você está sendo enganado por um bando de falsos profetas, e é um falso profeta também enganando a irmandade. Dá fora, filho. Dá fora. Você que vê esse vídeo pode estranhar estas minhas observações, mas eu conheço essa gente, já troquei ideia com essa gente o tempo todo, entendeu? Há no nosso meio gente que não acredita que Deus é um só, tá? Que Jesus não é Deus, outros acreditam que nem o Espírito Santo é Deus, tá? Outros acreditam que é Deus e o Espírito Santo, tal. E aí é um pantanal de confusão, sabe? Mas é o seguinte: a doutrina da igreja é a doutrina da Trindade. Olha, está aí, está passando o primeiro ponto de doutrina. Veja aí, isso aí é a nossa doutrina. Não? Entendeu? Agora, saiba de uma coisa: a doutrina da Trindade, ela não se resume apenas em Mateus 28, 19, onde Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura e todo mundo, fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doutrina da Trindade não é esse verso aí, não está fundamentada nesse verso apenas. Para você conferir isso que eu estou dizendo a você, vá nesse endereço, confira lá, nesse tópico, você vai encontrar quase 400 versos mostrando esta relação existente, mostrando que a divina Trindade, muito embora na Bíblia não exista a palavra Trindade, ela de fato existe. Vá lá e confira. E olha, fica sabendo que os argumentos a respeito disso e as evidências a respeito da existência da Trindade não se resume a apenas esses quase 400 versos constantes dessa tabela. A Bíblia toda mostra a doutrina da Trindade. Eu tenho uma tabela que são quase 400 versos mostrando 3 pessoas distintas, dizendo-se o único Deus, fazendo as mesmas coisas. Entendeu? E mostrando uma relação de dependência com
das pessoas que compõem a Trindade. Então, é difícil para a gente entender isso? Lógico que é difícil. Veja, a molécula da água é composta de 3 elementos, 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio. Certamente você não acredita na existência do ovo, porque o ovo é constituído de 3 partes, casca, clara e a gema. Bom, está aí no ovo um bom exemplo. O ovo é uma unidade composta, entendeu? Então veja, os judeus, eles usam muito para fundamentar a sua crença num único Deus, o verso de Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, pois, ó Israel, Yahvé é o único Senhor. Essa palavra usada ali, único, a gente escreve Echad, a pronúncia correta é Errad. E é único, é uma unidade composta. Tá? Eles têm 2 palavras, Errad, para a unidade composta, e para a unidade absoluta, escreve-se Yashid. A pronúncia é Yahid. Então veja, nesse verso, o Shema dos hebreus, em Deuteronômio 6,4, a palavra usada ali é Echad, Errad, uma unidade composta. A mesma palavra usada lá no livro de Gênesis, onde nós encontramos: deixará, pois, o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali também está sendo usada a palavra Errad. Por quê? Porque espiritualmente a união do casal, do homem e a mulher, eles se tornam diante de Deus uma só carne, espiritualmente, um só, uma unidade, mas que composta de 2 pessoas. Agora veja, apenas para mostrar que nas línguas originais, no hebraico, no grego, em que foram escritas os livros tanto do Velho como do Novo Testamento, nas próprias línguas hebraicas e grega, nós encontramos fundamentação para a doutrina da Trindade, como nós vimos aí a respeito da unidade absoluta e da unidade composta. Veja só, a respeito do Espírito Santo, né? A palavra usada no Novo Testamento para espírito é pneuma, que é um substantivo neutro. Veja, a gramática grega tem uma diferença com a gramática da língua portuguesa. Na língua portuguesa, o substantivo tem 2 gêneros apenas, masculino e feminino. Na gramática grega, os substantivos são masculino, feminino ou então neutro. É isso? No verso que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 a 14, Jesus, falando sobre o Espírito Santo, diz assim: aquele Espírito de verdade, ele me glorificará. Então, veja bem, o substantivo para espírito no grego é pneuma, e é neutro. Então, o demonstrativo aquele deveria concordar em gênero com o substantivo, que é neutro. Mas Jesus não se pronunciou dessa maneira. Ele usou um demonstrativo masculino, pessoal. Ele disse, Ekeinos tu pneuma tes aleteias, Ekeinos emi doxazei.
Então veja, ele usou ekeinos, que é aquele demonstrativo masculino, e não ekeinon, que é o demonstrativo que deveria ser usado, porque pneuma é um substantivo neutro. Então, com isso, Jesus quis mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa. Não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová. Aliás, a testemunha de Jeová que está vendo e ouvindo este vídeo, deveria prestar atenção nisso, porque Jesus conhecia muito bem a gramática grega. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, fosse uma força ativa, uma coisa como eles acreditam ser, Jesus teria usado aí o demonstrativo ekeinon, que é o demonstrativo neutro, que deveria ser usado para combinar pneuma, que é um substantivo neutro. Mas ele não usou ekeinon, ele usou ekeinos, que é um demonstrativo pessoal masculino. Mas eu penso que no meio dos ministros da congregação não há problema quanto à personalidade do Espírito Santo e nem à sua divindade. O nosso problema é outro. É que tudo que eles dizem, se dizem, apresentam assim como guiados por Deus. Então, eu disse no vídeo anterior, na primeira parte, no vídeo, que a doutrina no véu não tem inspiração divina. Quando eu digo isso, que não tem inspiração divina, eu não estou dizendo que aquilo que Paulo registrou lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre o uso do véu, que a mulher deve usar o véu, que se a mulher não quer cobrir a sua cabeça com o véu, que se tosquie. Eu não estou dizendo que esse texto não foi inspirado pelo Espírito Santo. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas para a prática, para uso naquela igreja local na cidade de Corinto. Não era para a igreja universal. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Agora, então eu digo que não tem inspiração divina é fazer uma doutrina usando apenas esses versos. Por quê? Porque fazer doutrina de usos e costumes pode criar dificuldade para a expansão do Evangelho. É o caso. A congregação fez duas doutrinas aí nesses 1 Coríntios 11. Fez a doutrina do véu e a doutrina do chapéu. E eu, desde o ano de 2000, eu venho dizendo que isso não é uma doutrina, que é usos e costumes. E que, se você faz doutrina de usos e costumes, pode haver uma comunidade, uma sociedade, um grupo, num país, numa outra nação, onde a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça, seja imoral, indecente, ofensivo. E eu usava como exemplo, porque eu não sei. Isso pode acontecer, as culturas são as mais diferentes no mundo. Pode ser que exista uma cultura assim, eu não sei. Mas a respeito do homem orar a Deus com a cabeça descoberta, e se ele usa o chapéu ou tem a cabeça coberta, ele está desonrando a Deus, tem uma cultura que pensa exatamente o contrário disso, que é a cultura dos judeus. Desde o ano de 2000, eu dizia para eles que se a congregação for para Jerusalém, vai ter sérios problemas. Por quê? Porque lá é da cultura dos judeus já milenar o uso do quipá, do chapéu, sobre a cabeça. É da cultura deles que o homem deve ter a cabeça coberta para estar diante de Deus. E eles usam lá o tempo todo
o kippá, que é um chapeuzinho pequenino assim no alto da cabeça, ou então como os rabinos que usam uns chapelões enormes, né? A congregação vai ter problema, porque vai que entra dentro de um templo lá em Jerusalém um judeu com a cabeça coberta, vai ser problema. Vai ser problema. Não vai poder fazer como fazem aqui no Brasil, que manda o camarada sair da igreja, expulsa do meio expulsa do templo. Ué, eu ia falando isso desde o ano de 2000. Né? Só que em 2005 a congregação foi lá para Israel, por causa da doutrina do chapéu. O que teria acontecido? É o seguinte: quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou os agentes secretos que estão aqui no nosso país. Esteja seguro. Agentes secretos de Israel estão em várias partes do mundo, por causa do estado da situação de exceção que vive esse país, cuja sobrevivência deve-se à permanente vigilância do seu território para poder defender-se dos seus inimigos. Então, o Mossad agiu no sentido de acionar os seus agentes para saber quem era a congregação cristã do Brasil, o que quer essa gente aqui no nosso país, o que pensam essa gente, quem são estes homens. Isso, esteja seguro, com certeza aconteceu. Por que eu sei disso? Ora, porque é dessa maneira que funcionam essas coisas. É assim que é feito. Essa é a guerra da informação. Bom, como é que eles vão conhecer a congregação? E o que nós acreditamos, de que maneira nós pensamos, quem são os nossos líderes? É frequentando os nossos cultos. Agora, ele foi lá como judeu, como um espectador, entrou no templo, com o kippá na cabeça. Olha, alguns agentes do Mossad, eles são também rabinos, são sacerdotes, com aquele chapelão, né? E deve ter acontecido, como aconteceu com o judeu Saulo Charabe, na igreja do Bonfim, lá em Curitiba, que foi humilhado em público porque estava com a cabeça coberta. É possível ter ocorrido diálogos semelhantes a este que eu vou simular. O ancião, o diácono, o cooperador se aproximou do agente do Mossad. Evidentemente, vocês estão me entendendo. O agente do Mossad não leva uma placa no peito dizendo: sou fulano de tal, agente do Mossad. Isso é secreto. Está lá no meio do público e o líder da congregação chega ao seu lado e diz: amigo, olha, aqui não permitimos as pessoas permanecerem neste templo com a cabeça coberta. E ele deve ter dito: meu amigo, eu sou judeu. Isso é da minha cultura. O uso dessa cobertura é da minha tradição, da tradição do meu país. É também da minha religião, é da minha fé. Eu acredito que para honrar a Deus, esteja em qualquer lugar que for, eu devo ter a minha cabeça coberta. E ele deve ter ouvido do líder da congregação esta resposta, mais ou menos isso. Bem, se o senhor não quer tirar o chapéu da cabeça, não quer tirar essa cobertura, o senhor se retira do templo, porque aqui nós não permitimos, neste ambiente, um homem com uma cabeça coberta. Entendeu? E ele meteu no relatório, mandou lá para o Mossad, lá de Jerusalém. Ora, a princípio, quando analisei estas coisas que ocorreram com a congregação na construção do templo lá em Jerusalém, eu pensei que eventos semelhantes a este que eu estou imaginando aqui
precisaria ter ocorrido muitas vezes. Não, mas nada disso. Basta um só evento como esse para resultar em coisas como essa. Você quer saber por quê? Porque eles são muito fanáticos, mas muito mais fanáticos do que nós somos a respeito das nossas crenças. A prova está em que, durante 2000 anos, esta nação viveu sem terra, sem um pedaço de terra para se chamar de seu, de sua pátria, seu lugar. E sobreviveu. 2000 anos no meio, espalhado no meio das nações, sendo perseguidos e maltratados. E sobreviveram. Você sabe por quê? Por causa da cultura, por causa da tradição, por causa da religião. Então, basta só um relato desses aí, na mão de um general lá do Mossad, o cara deve ter lido uma coisa dessa e falando assim, eu vou mostrar para essa gente que aqui quem manda somos nós. E foi lá, mandou soldados, com tratores, botou tudo no chão e maltratou todo mundo. Entendeu? Então é isso. Então a congregação fracassou em Israel. Em 2008, eles depois que destruíram o templo de alvenaria, fizeram uma tenda lá, construíram uma tenda. E em 2008, enrolaram essa tenda e vieram embora para o Brasil. Chega de Israel. Chega de Jerusalém. Por quê? Ora, pergunta para um desses anciãos, por que eles não continuaram lá em Israel? Ele vai dizer, você está louco, camarada. Aqueles homens lá não tiram o chapéu da cabeça nem para dormir. Como é que nós vamos pregar o evangelho para essa gente? Eu tenho um relato escrito, cuja autoria eu não vou revelar para não causar desabores. E o relato é o seguinte: o tempo total, desde o início, foi de 28 meses. Desde as primeiras conversações até a data de abertura. E o movimento foi o seguinte: primeiro, comprar um terreno para construir uma congregação no caminho de Jerusalém para Hebrom. E assim Deus preparou. Custo do terreno com a legalização e transferência foi de $430 mil. Alugar um local para ter um endereço em Israel, para ter os cultos e também para alojar os irmãos que viajariam em missão pela obra de Deus em Israel. Aluguel mensal de $1.200 e outros custos relativos à manutenção da sala de oração. 3. Mandar de volta para Israel o Evangelho, através dos servos de Deus do ministério de 2 em 2. Foi também enviado irmãos pedreiros e homens de Deus que deixaram suas famílias e nossa irmandade para trabalharem na parte material. Ao longo de 6 meses, nossos irmãos, junto com algumas empresas que foram terceirizadas, construíram algumas coisas no terreno, como a limpeza do terreno, a construção do abrigo antibomba, na medida de 7 por 12 metros, com 25 centímetros de concreto em toda a sua estrutura, o tanque de batismo, mais os baldrames, os muros e outros. No dia 19 de junho deste ano, após essas edificações, uma reunião com a prefeitura foi acertado com os mesmos que tudo tinha sido feito permaneceria do jeito que estava, e sugeriu que contratasse para a edificação da igreja uma empresa americana em pré-moldado, que nos entregaria a igreja pronta em 45 dias, e o que depois foi mudado e proibido pela própria prefeitura. Após a reunião na prefeitura, no dia já mencionado,
No dia seguinte, 20 de junho de 2005, saiu uma ordem, não se sabe até agora de onde, e invadiram o nosso terreno o exército com grandes tratores e destruíram tudo, e estragando tudo que já se havia feito, dando um prejuízo aproximado de $200 mil, o que deixou a todos nós e nosso irmão advogado Miguel perplexo e atônito, pois em reunião no dia anterior e através de uma ata lavrada, foi acertado o que eu já relatei. Nossos irmãos que lá estavam choraram muito. Após mais ou menos um mês do acontecido, chegou no escritório do nosso irmão. O tempo total desde o início foi de 28 meses, desde as primeiras conversações até a data da abertura. Em 2008, encerrou os trabalhos lá e voltaram para o Brasil. Lá ficou um grupinho se reunindo numa salinha lá perto da porta de Haifa, que são essas imagens que você está vendo aí. Entendeu? São 10, 12, 15 pessoas. Agora veja bem, se entrar um judeu com a cabeça coberta para assistir um culto nessa salinha, eles vão ficar boca fiosa, caladinho, tá? Por quê? Porque se maltratar uma pessoa dessa dentro do templo, pode ter consequências gravíssimas, sabe? Consequências gravíssimas, porque eles são tão fanáticos a respeito do uso do chapéu, tanto quanto a congregação é fanática a respeito do uso do véu. Essas coisas prejudicam o progresso do Evangelho. Olha, pergunta lá para o ancião, por que ele saiu lá de Jerusalém, saiu de Israel? Por que a congregação não volta lá para fazer um trabalho intensivo lá dentro? Ele vai dizer, não, tá louco, aqueles homens lá não tiram o chapéu nem para dormir. Não dá para pregar o Evangelho para eles. Entendeu? Então, essas coisas dificultam a pregação do Evangelho. Então, essas doutrinas não têm inspiração divina. Quer dizer, quando eu digo que não tem inspiração divina, é os homens fazer de usos e costume fazer doutrina. Não é o texto lá em 1 Coríntios 11 não, que aquilo que está registrado lá foi inspirado por Deus. O que está errado é fazer de usos e costumes doutrinas. Eu vou mostrar aí para frente uma porção de doutrina que são usos e costumes, são feitas doutrinas, mas isso impede que a congregação vá pregar em outras nações. Eu vou mostrar isso aí mais adiante. Então veja, está aí explicadinha a doutrina da Trindade, tá certo? Então, há impostores no ministério que não creem que a Bíblia é a palavra infalível de Deus, né? De acordo com o nosso primeiro ponto de doutrina, eles não creem. Mudaram a redação do primeiro ponto de doutrina, acrescentando a palavra contendo no primeiro ponto de doutrina. Por que eles acrescentaram a palavra contendo? Porque para eles, na cabeça desses homens, a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas a Bíblia contém a palavra de Deus. Por que eles estão dizendo isso? Porque na cabeça dessa gente a Bíblia é cheia de erros, é confusa. Entendeu? Na realidade, isso contraria a nossa doutrina. A nossa doutrina diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Guia de fé é aquilo que a Bíblia diz, é o que nós devemos acreditar, e guia de conduta
é aquilo que a Bíblia diz, é o que nós devemos fazer. Mas esses homens não acreditam assim. Então você, ancião, que não crê na Bíblia como a infalível palavra de Deus, cai fora. Cai fora. Porque você é um impostor. Você, ancião, que não crê na doutrina da Trindade, como diz o segundo ponto de doutrina, vai embora, vai procurar a sua turma. A congregação não é o seu lugar. Quando você diz que Deus me chamou nesta bendita graça, ora, se Deus te chamou para a congregação, ser membro da congregação, se ponha de acordo conforme a doutrina da igreja. Agora, se você não crê na doutrina da Trindade, dá-o fora, rapaz. Vai procurar sua turma. A congregação não é o seu lugar, você é um impostor. Entendeu? Agora uma palavrinha especial aí para o pessoal da maçonaria. Está cheio de ministro envolvido com a maçonaria. Porque esses ministros que pertencem à maçonaria, o que eles mais fazem é aliciar pessoas para convidá-las para participar de uma reunião lá na Loja Azul, que é o ambiente para divulgar, para a exposição do que é a maçonaria. Eles vivem convidando gente para ir lá para a Loja Azul, assistir uma palestra para poder ingressar na maçonaria. Por quê? Eles querem apoio, eles querem gente, formar grupos dentro da igreja. E é isso que acontece. A maçonaria já tomou conta do ministério da congregação. Estes homens, para decidir as coisas, eles não fazem sinais lá, entre eles lá, e decidem as coisas em bloco, sabe? Eles decidem em bloco e fazem as mudanças que querem fazer. Agora, essas mudanças estão divorciadas do ensino da palavra de Deus. Eles estão conduzindo a igreja por um caminho que muito provavelmente não vai ter volta. Agora, você, ancião, que está envolvido com a maçonaria, você ainda está numa situação pior do que até do que esses ministros aí que não creem na doutrina da Trindade, sabe? Você é um filho da perdição, sabe? Porque você acredita num Deus estranho. Você acredita num Deus estranho, que é o Gadu. Gadu é a sigla da palavra grande arquiteto do universo. Este não é um nome de Deus e nem reflete a pessoa de Deus, sabe? Deus não é o grande arquiteto do universo. Ele é o idealizador, sabe? O sonho de criar a humanidade, o universo, os mundos, o homem, saiu do coração dele. Ele não foi apenas aquele que projetou, fez o projeto. É aquele que sonhou, e que projetou, e que executou, e que mantém todas as coisas. Entendeu? Então, este é um Deus falso, sabe? E nós não estamos autorizados a usar este nome para referir-se ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Tá? Os nomes de Deus você encontra aí nas Escrituras, são dezenas, mas não há o grande arquiteto do universo, sabe? Isso aí, aliás, você é um impostor por duas razões principais. Primeiro, que a Bíblia não lhe permite isso. Em segundo lugar, a própria igreja, sabe? A própria igreja tem ensinamento para não se associar ninguém se associar com a maçonaria. A Bíblia diz que nós não devemos nos pôr em julgo desigual com os incrédulos, né? E a própria igreja diz que não devemos nos associar com o pessoal da maçonaria, que é o que você fez, e ainda está a sua vida no ministério da igreja, é ficar aliciando pessoas para fazer parte da fraternidade maçônica. Então você é um impostor encapetado, sabe?
encapetado, entendeu? Sai fora da congregação, vai procurar tua turma, sabe? Vai lá para o meio da maçonaria, vai ficar lá com eles, que esse é são os seus fratelos, viu? Você não é da congregação, você é aqui um impostor e um falso. Tá vendo aí, ó, o ensinamento da igreja a respeito da maçonaria. Isso aí é guiado por Deus, viu? Isso é direção de Deus. E se vocês não tivessem filtrado no seio da igreja, tomado o poder, dominado, influenciado as maiores decisões, a igreja não estaria na situação que está hoje, desviada das suas próprias doutrinas e nessa confusão toda. Vocês são os grandes responsáveis pelos desvios doutrinários da congregação. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos ver um pouco o que é a maçonaria. A maçonaria se apresenta como uma associação filosófica, beneficente, né, que visa melhorar o homem como pessoa humana. Mas isso não é verdade. De fato, a maçonaria é uma religião. É uma religião. Muito embora há nisso um grande esforço de negar esses fatos. Mas não há como negar fatos. Bom, veja, qual é a principal característica de uma religião? É a oração, ou a reza, a repetição de orações. A própria palavra religião tem um significado, tem origem numa palavra latina e o significado de religar o homem a Deus. A religião reconhece que está separada de Deus e busca religar o homem a Deus, aproximá-lo de Deus. Então essa é a principal característica de uma religião. Há que ter orações, rezas, repetições, buscando falar com Deus. Isso existe na maçonaria. Então, como pode a maçonaria negar tratar-se de uma religião? Bom, não para aí, mais que isso. A maçonaria tem altar. Gente, tem um altar. Altar. Entendeu? O que só pode existir numa religião. Não se compreende uma religião que não tem altar. Tem um altar. Tem um altar. Para por aí os indícios de que a maçonaria de fato é uma religião? Não para por aí. Tem mais. Olha só, sobre o altar há livros religiosos, livros sagrados, considerados como sagrados. Por exemplo, no altar da maçonaria você vai encontrar uma Bíblia. A sua Bíblia aí, que anda na sua mão, que você lê nos cultos, e que você entende como uma palavra de Deus, está sobre o altar deles lá. Mas ainda tem o Alcorão, que é o principal livro religioso dos muçulmanos. Conforme a crença da comunidade presente na loja, os livros religiosos aceitos por tais pessoas, pelas pessoas presentes na loja, serão colocados sobre o altar. Por exemplo, se na comunidade, ali naquela loja, em determinada loja, há um maçom judeu, o livro sagrado dos judeus, a Torá, vai estar sobre o altar. Se houver maçom chinês, japonês ou algum indiano, estarão lá sobre as mesas, sobre o altar, livros
adotados como sagrado por essas pessoas. Símbolos religiosos. Eles adotam nos seus rituais, nos seus cultos, símbolos religiosos das mais diferentes religiões, símbolos da Bíblia, símbolos do Alcorão, símbolos das religiões lá da Índia. Adotam todos esses símbolos religiosos. Me diz uma coisa, uma sociedade que tem essas características, faz reunião, tem altar, tem livros sagrados, símbolos religiosos, não é uma religião? Ora, é uma religião com características diferenciadas, mas é uma religião. Uma sociedade que só admite uma pessoa que acredite que Deus existe, ou que declare acreditar em Deus. Como pode declarar-se uma sociedade filantrópica e não uma religião? Como pode declarar-se uma sociedade filosófica e não uma religião? Se você só entra lá se você confessar que acredita em Deus. Que Deus? Ora, qualquer Deus. Porque lá no meio deles tem gente que acredita em Satanás. Algumas pessoas declaram que Satanás é Deus, é o Deus dele. Você sabia que existe a igreja de Satanás? Igreja do diabo. Então, para os adeptos dessa religião, a igreja de Satanás, o diabo é o Deus deles. Esses camaradas podem livremente se associar à maçonaria. Qual o problema? Ele crê em Deus, só que o Deus dele não é o Deus verdadeiro. É o diabo, é o opositor de Deus, mas ele acredita em Deus. E está lá, é membro da maçonaria. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que nós não devemos nos associar com os incrédulos, não nos colocarmos debaixo do mesmo jugo com incrédulos, entendeu? É porque vai fazer parceria, até na maçonaria, vai fazer parceria, se associar com pessoas que criam até no próprio Satanás. Na maçonaria tem muita gente boa, tem gente honesta, direita, gente responsável e que procura realmente o bem da humanidade, a melhoria das condições de vida das pessoas. Mas tem bandidos marginais, gente mesmo envolvida com o inferno. Por quê? Porque a porta está aberta para quem quiser entrar. O sujeito apenas precisa ser convidado, tá? Precisa ser convidado. E a única coisa, o único requerimento exigido é que ele acredite em Deus. Mas acredita em qual Deus? Que Deus é este? Tá? Que Deus é este? Olha aí, tá? Eu vou mostrar agora o testemunho de um deles aí. Graças a Deus o homem se converteu. É um servo de Deus. Está dando corajosamente o seu testemunho. Veja aí, eu separei uma partezinha da vida desse homem, e ele foi grão-mestre lá na maçonaria, grau 32 lá. Entendeu? Veja esse vídeo. Veja aí
o depoimento dele. Veja quem foi esse homem. Amém? Como eu falei para os irmãos, eu tive 3 pactos de sangue com o diabo, hoje eu tenho uma aliança com Jesus. Eu fui do Comando Vermelho, eu coordenava 380 homens no Morro da Rocinha, fazia o tráfico para Brasília e para Goiânia. Quantos lares, irmão, quantas mães choraram que perderam seus filhos, seus adolescentes, que eu levei, que eu conduzi ao inferno. Hoje eu respondo 24 processos, estou na condicional. Me ajuda que próxima quinta-feira eu vou estar em Brasília respondendo uma audiência. Até pedi o pastor para interceder por mim. Eu peguei mais de 80 anos, já terei 3 anos no presídio em Brasília. Mas quando eu vim de Brasília para matar a amante, ele me deu 45 milhões e um carro zero e me colocou no hotel 5 estrelas, lá na Consolação, um bairro do centro de São Paulo. Porque há 14 anos que eu não vejo meus pais não falam comigo. Vocês vão já saber por quê. 7 anos que eu não vejo meus filhos lá em Brasília. Eu tenho um filho que eu não conheço. Eu conheci quando ele era pequeno, quando eu atirei no meu filho com 8 anos de idade, hoje tem 21, só conheço só pela voz, nós falamos pelo telefone. Amém, irmãos? Deus transforma. E esse segundo pacto que eu fiz em Salvador, na Bahia, que eu fiz 21 raspagens de cabeça para Satanás, foi aí que ele começou a me usar para fazer coisas absurdas, pior que eu já fazia, a um ponto de levar à meia-noite ao cemitério para trabalhar com corpos. Morreu uma jovem, era enterrada hoje, depois de 4 dias, o diabo me levava ao cemitério. Eu já tinha um contrato com o coveiro. Depois de meia-noite, eu me aproximava do túmulo, ele tirava do túmulo aquele caixão para mim fazer os rituais. Mas tem um porém, amado, quando eu me aproximava de um túmulo, de uma serva de Deus, que ali tinha sido sepultada, vinha do portão do cemitério em alta velocidade, uma bola de fogo, se materializava num demônio em forma de um morcego enorme, quase 2 metros de altura, e apontava para o túmulo e dizia: aqui você não pode tocar porque não pertence a nós. Está vendo? Os meus olhos procurarão os céus da terra. Seja fiel, varão, seja fiel, varoa, porque até a matéria, depois de morta, volta para o pó. O diabo não toca, porque o que é de Deus, ele não toca mesmo. Aleluia. Agora veja se tem condições, você que ministra a Santa Ceia, abre a Bíblia lá em 1 Coríntios e lê para o povo. Porque o que recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então você que ministra a Santa Ceia e que anda envolvido com sociedades secretas, coisa que a palavra de Deus não permite, a própria igreja tem um posicionamento a respeito, dizendo que aquele que se envolve com sociedade secreta deve ser excluído da igreja e não ser considerado irmão em Cristo. Você, ciente destas coisas, e olha, veja bem, você não é a primeira vez que você é exortado a respeito disso, para abandonar essa prática. Você mesmo, o tempo todo, com certeza o Espírito Santo está trabalhando no seu coração aí para você abandonar estas coisas. Mas você endurece o seu coração. Você não se submete, porque você tem ambições materiais e tem ambições espirituais. Você ama este mundo, tá? E as coisas deste mundo. Você não tem amor à palavra de Deus. Você não tem amor a esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por amor das nossas almas. Por isso que você endurece seu coração. Mas veja, nesse caminho você está debaixo de condenação e vai perder a sua alma. Você vai terminar fazendo o que o tio Chico praticou lá quando ele esteve lá na maçonaria. Veja aí o que ele praticou. No período que eu estava lá, se fazia uma ceia,
a sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês, depois das 22 horas, começava um ritual, o animal incorporava com o demônio, tirava 20 ml de sangue do animal quando ele estava incorporado, colocava numa travessa com éter para o sangue não coagular. Todos eles chegavam com uma fatia de pão, ungia no sangue, levantava os céus e dizia: eu te crucifico novamente. E comia aquele pão ungido. Eu vim falar o que aconteceu comigo. Dentro da maçonaria, dentro da bruxaria, dentro da feitiçaria. Dentro de muitas coisas. Eu fui convidado. Para ser maçom são muitas exigências. Não vai dar para falar, vai ser uma coisa rápida aqui. Depois, quem sabe, um dia eu volto. Deus a quem sabe, se ainda estiver vivo. Eu fui convidado a ser maçom, pelo próprio meu pai, que é grão-mestre, grau 33 da maçonaria do estado do Ceará. E eu entrei na maçonaria. E eu fui sendo, nos estudos, sendo das graduações, eu fui sendo graduado muito rápido. Porque papai, como líder, foi me ensinando, foi me orientando. Ele queria que eu chegasse o grau que ele chegou, o grau 33. Eu cheguei ao grau 32. E quando eu cheguei a um certo grau, em alguns anos de alguns estudos, eu fui levado de um cômodo para o outro, onde faz os rituais. Ao chegar naquele cômodo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bode. Ali começa um ritual. Não sei, pelo meu conhecimento dos anos que eu fiquei na maçonaria, segundo ela está como uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Mas pelo que eu vi, não passa de um ocultismo, de um ritual de magia negra da elite da classe alta. E eu entrei. Ali num certo ritual, o bode incorpora, recebe um demônio. Por nome Exu Beuzebu. Só que lá ele vem como o Senhor dos Exércitos. Assim como no Espiritismo, em qualquer linha espírita, ele vem como santo. Porque 2 Coríntios 11:14 diz: não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjos de luz. Eu entrei. Começou um ritual. O bode incorpora com esse demônio. E eu cheguei orientado por alguns da liderança dos graus bem elevados. Eu cheguei diante do animal para adorar, achando que Deus tinha um caráter, o mérito de enviar o Espírito Santo a manifestar o seu espírito dentro de um bicho bruto e um animal. Errei por não conhecer as Escrituras, a ignorância. E eu dobrei o meu joelho ali, beijei a cabeça do animal e o animal incorporado e falei essas palavras. E eu falei essas palavras para o bode, achando que estava falando para Deus. Ó Senhor dos Exércitos, nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Dei meu nome completo, foi escrito em um livro. Eu entrego a alma da minha filha. Naquele período todo maçom entregava seu primogênito, seu primeiro filho. E acontecia de filhos de maçom só morria de tragédia, de acidente, de doenças incuráveis ou de um ritual de magia negra, onde eu dei a minha filha com 7 meses de idade e com 2 anos ela foi morta num ritual de magia negra. Em troca de bens materiais, em troca de riqueza, de nome, de fama, de sucesso, que me levou toda essa fama a prejudicar a mim mesmo e destruir toda a minha família. Foi tirado do meu braço direito, com uma seringa descartável, 15 ml de sangue, e foi aplicado num animal. Uma família de um poder aquisitivo muito alto, de nome, de fama, de sucesso, já nasci num berço de ouro, mas está toda destruída. Toda destruída, porque o diabo foi o instrumento principal para me usar, para destruir minha família. Meu pai está com 72 anos, é maçom. Eu fui lá da igreja satânica, da igreja do diabo. Fui arrebatado 12 vezes ao inferno em espírito, sentei no trono com ele. Eu era íntimo, eu chamava Jesus de bandido e chamava Satanás de mestre. Foi feita uma transfusão de sangue. Foi tirado 15 ml de sangue do meu braço direito para o animal e do animal para mim. E ali, meus queridos, eu fiquei uma situação difícil na loja maçônica. Nesse quarto faz os rituais, uns 15 minutos a 20. Meu corpo, uma situação bem difícil.
Quando aliviou, que eu abri meus olhos, o bode não estava mais na minha frente, e sim um diabo materializado em carne e osso, de gravata, de paletó, com os olhos azul, cabelos loiros. Ele pôs a mão esquerda sobre a minha cabeça. E ele disse: servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor, porque a palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu dobrei meu joelho, beijei seus pés, ao levantar, beijei suas mãos. No período que eu estava lá, se fazia uma ceia, a sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês, depois das 22 horas, começava um ritual, o animal incorporava com o demônio, tirava 20 ml de sangue do animal quando ele estava incorporado, colocava numa travessa com éter para o sangue não coagular. Todos eles chegavam com uma fatia de pão, ungia no sangue, levantavam os céus e dizia: eu te crucifico novamente, e comia aquele pão ungido. Então, não tem por que confundir essas coisas. Olha, a igreja presbiteriana, por volta do final do século XIX, que foi por volta de 1870, 1880, a maçonaria começou a tomar corpo, volume, e conquistando o domínio da igreja presbiteriana. Em 2004, era a maçonaria que mandava na igreja presbiteriana do Brasil. Então o que aconteceu? 49 comunidades cristãs e os respectivos templos onde elas se reuniam, se separaram da igreja presbiteriana do Brasil e fundaram a igreja presbiteriana independente, que não aceita a maçonaria. Isso foi em 1904. Entendeu? Agora, em 2005, 2006, a igreja presbiteriana está reconhecendo que a maçonaria é uma religião, que o Deus que eles adoram dentro das lojas, dos templos maçônicos, que são templos, eles chamam de loja, mas aquilo é um templo. O Deus que eles adoram lá não é o Deus verdadeiro, porque é uma sigla, é um nome. Grande arquiteto do universo, o Gadu, isso que pode ser preenchido por qualquer nome. Pode ser o próprio nome do diabo, pode ser Shiva, pode ser Baal, pode ser o que seja, o que a imaginação humana consiga criar. Entendeu? Então, a igreja presbiteriana, em 2005, 2006, decidiu eliminar do seio do ministério da igreja as pessoas envolvidas com a maçonaria. Procura aí na internet, vocês vão conhecer o posicionamento da igreja presbiteriana a respeito da maçonaria. E estão aconselhando as pessoas, os membros da igreja, que são eventualmente membros da maçonaria também, para abandonarem isso, ou abandonarem a igreja, porque isso não é da vontade de Deus. Agora, você já imaginou? Nós somos seguidores de Jesus Cristo. A igreja, a congregação, pelo menos nominalmente, é uma comunidade cristã, congregação cristã. É uma comunidade seguidora de Jesus Cristo. Nos confessamos discípulos de Jesus. E Jesus é a verdade. E a respeito do que é a mentira, ele deixou muito bem claro que é do diabo, é do Satanás a mentira. Então veja, de princípio, não há como combinar alguém dentro de uma igreja que se dizendo cristão, dentro de uma igreja, numa comunidade cristã, ele como líder,
como membro, como líder, dizendo-se cristão e envolvido com maçonaria. Ora, um professor de matemática, se você perguntar para ele, o senhor é professor de matemática? E ele disser, não, não sou. Ele está mentindo, porque ele é um professor de matemática. Agora, um ancião da congregação, maçom, você perguntar para ele, irmão ancião, você é maçom? E ele disser, não, não sou maçom. Ele não é simplesmente um mentiroso. Ele é um grande mentiroso, encapetado, filho do diabo. É aquele famoso pau mandado, sabe que é a gíria do povão? Pau mandado. Ele é o homem que o diabo separou entre os homens da humanidade e pegou o pior espírito, o pior demônio, para botar dentro dele, para cumprir uma missão, um ministério da congregação. Então, é um pau mandado pelo inferno. Porque como pode um camarada, líder de uma comunidade cristã, onde Jesus Cristo definiu muito bem que o diabo é mentiroso, nunca se firmou na verdade, porque ele é o pai da mentira. Tudo que ele profere é mentira. É mentiroso e pai da mentira. E o camarada aceita, faz pacto com a maçonaria. Não pode ser isso. É falso profeta, filho do diabo, filho da perdição. Está aí no meio da gente. Está aí no meio da gente. Como pode um camarada confessar-se cristão se para ingressar na maçonaria ele precisa confessar que ele está vindo das trevas, está buscando a luz? Ora, um seguidor de Jesus Cristo, ele tem luz. Jesus mesmo falou, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então como pode um camarada que pertença a uma comunidade cristã, que se diga cristão, se associar à maçonaria, se o passo inicial que ele precisa dar é uma confissão de que está nas trevas buscando a luz? Então ele não sabe quem é Cristo, não conhece Jesus, não conhece sua palavra, não conhece nada. Entendeu? Então isso aí é a maçonaria. Tem como associar? Não, não tem. Não vos associeis com os incrédulos. Entre os maçons está cheio de homossexuais, adúlteros, ladrões. Tem tudo lá. Tá? Porque eles não têm o temor de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Tá? Deus não está nas suas vidas. Então é isso que no meio deles estão todas estas coisas. E o que vai fazer um crente da congregação cristã no meio dessa gente? Ia me esquecendo. Tem também juramentos. Juramentos. Eu vou mencionar apenas um deles, do primeiro grau, o aprendiz, o juramento que faz o aprendiz, primeiro grau da maçonaria. Mas há o juramento também do segundo grau, o grau de companheiro, o juramento do terceiro grau, o grau de mestre na maçonaria, e tem o quarto grau, o juramento do quinto grau, do sexto grau. Cada grau você tem que fazer um juramento. Tá? Então veja, eu vou apresentar só o do primeiro grau, para não ocupar muito espaço nesse vídeo, muito tempo nesse vídeo, né?
Mas se você quiser saber pelo menos os 3 primeiros graus, procura o vídeo Senhas e Juramentos na Maçonaria, em Segredos Revelados. E você vai ver pelo menos a palavra-chave, a senha de passagem de um grau para o outro, com os quais eles se identificam. Você vai ver também a maneira como eles passam a informação que são da maçonaria, o grau que eles possuem na maçonaria, no comprimento, no aperto de mão, né? E você vai ver também o juramento. Então, o juramento do primeiro grau é esse daí que vai passar agora. Veja. Então é isso aí. Ele com as mãos espalmadas assim, tá? Ele coloca abaixo do pescoço, como se fosse um cutelo, um facão, e jura, né, que a minha cabeça seja arrancada e meu corpo jogado no mar do esquecimento. Ele, no segundo grau, a mão espalmada assim, como se fosse um cutelo, uma faca, um facão, uma espada, passa no peito, arrancar o coração, o pulmão. E o terceiro grau passa na barriga, o intestino, o estômago seja jogado no mar, tal, essa coisa toda. Agora veja, tem oração, não é religião, tem oração. Veja bem, você está numa reunião lá no meio deles, e alguém vai fazer uma oração, o grão-mestre vai fazer uma oração, mas o Deus dele não é o Deus criador do céu e da terra, é o diabo, é Satanás, né? E ele vai fazer a oração dele lá, a reza dele para o Deus dele, e você está lá no meio e você fala amém. Você fala aleluia também, você sente a presença dele, deve sentir a presença dele que está lá no meio deles, né? Entendeu? Então você pactua com isso? Hein? Você tem comunhão com estas coisas? Está muito claro que você não sabe quem é Deus na sua vida. Você não conhece a Deus, não conhece a Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo na sua vida. Altar. Altar. Tem altar, né? Só que veja bem, ele é colocado no lado setentrional do salão, tá? De tal maneira que o altar, quando o mestre, o grão-mestre atende uma reunião, ele fica de frente do altar, com a face dele voltada para o Oriente, tá? Então veja, a loja é um templo, eles dizem que é um templo de Salomão. Né? No templo de Salomão, no templo lá em Jerusalém, o altar de sacrifício
ficava disposto no Santo dos Santos, de tal maneira que o sumo sacerdote, ao atender o sacrifício, ele ficasse com a face voltada para o Ocidente e as costas voltadas para o Oriente. Desta maneira, Deus estava mostrando que o culto que ele implantou no meio dos judeus era um culto diferenciado das demais religiões, que eram adoradores do sol. O sumo sacerdote, ao voltar as costas para onde nascia o sol, estava mostrando o desprezo que Deus tem por essas falsas religiões. Então, na loja maçônica, eles têm muito disso, de adoração do sol, né? A grande loja do Oriente e tal, eles falam muito no Oriente, né? É porque é lá onde nasce o sol. Tem muito de adoração ao sol aí nessa maçonaria. Símbolos. Eu li um livro de um grão-mestre que se converteu ao Evangelho e ele disse que os símbolos lá dentro são usados de maneira inversa. O que Deus aborrece, eles elegem como bom e como verdadeiro. Por exemplo, o ramo de alecrim. Se você viu um funeral de maçom, ou talvez você tenha informação, no funeral de um maçom, eles colocam ao lado do caixão um ramo de alecrim. E todos eles levam ao nariz e cheiram. Então, quando Deus fala na palavra dele também a respeito do ramo, de um ramo que os sacerdotes dentro do templo de Jerusalém, eles levavam ao nariz para cheirar. E Deus diz lá no livro de Ezequiel, o profeta diz, que isso é abominação diante de Deus. Livros, olha aí, veja aí, a Bíblia que você usa aí na igreja, eles têm lá a Bíblia também, coloca no altar, mas olha, ela tem aí a carinha do Bafomete. Entendeu? Está junto com outros livros, até com a Bíblia de Satanás. Juramento. E juramento, filho, vem cá, me diz uma coisa. É simples demais para você entender que isso aí não é de Deus, essa religião não é de Deus, é uma seita satânica. Veja bem, você que batizou, né, na congregação, quando você batizou, alguém exigiu um juramento da sua parte? Pergunta a você, foi exigido algum juramento? Ninguém pede isso aí de ninguém, sabe por quê? Porque a verdade não precisa desses juramentos aterrorizantes, com ameaça de destruição e morte. Não precisa nada disso. Pelo contrário, Deus quer que a verdade seja promulgada, seja conhecida, seja revelada a todos. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus disse: a minha palavra é a verdade, eu sou a verdade. Quando você veio para a congregação, o que mais Deus quer, o que mais o Senhor Jesus deseja, é que você torne público, divulgue, passe estas verdades para as pessoas. E fala ainda que se você não fizer isso, guardar para si, você vai ser disciplinado. Entendeu? Agora, por que na maçonaria tem esses juramentos aí aterrorizantes? É porque é mentira. É mentira, tudo uma grande mentira. E você, eles exigiram de você esse juramento, por quê? Para aterrorizar você. Que se um dia você se abrir os seus olhos e você saber que isso é uma grande enganação, você não saia por aí falando para as pessoas. Entendeu? Porque a verdade não precisa de juramento, a verdade é a verdade. Então, a vontade de Deus é que nós divulguemos a verdade.
Então sai fora disso daí, rapaz. Isso não serve para você. Se arrependa, se converta, sabe? Você está numa grande enganação, tá? Enganando as pessoas por amor ao dinheiro, por amor às coisas deste mundo, tá? E o fim disso é a perdição eterna. Aliás, se você examinar o seu coração, a sua situação diante de Deus, você sabe que está debaixo de condenação. Você sente uma expectativa de juízo vindouro. Isso aí quer dizer que você está debaixo de condenação e vai para o inferno. Entendeu? Vai para o inferno mesmo. Porque além de você ser um impostor, veja bem, porque você não crê, nem aceita, nem atende às doutrinas da sua igreja, tá? Você ainda é um criminoso. Criminoso porque você vive falsamente uma ideologia. Tá? Entendeu? Você está agindo em nosso meio de má fé. Isso aí chama-se má fé. Tá? Para com isso aí. Vai se converter, rapaz. Vai se converter.